Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Fim da Eternidade, do bom doutor Isaac Asimov. Bom, então essa daqui é uma história do Asimov sobre viagem no tempo. Então a gente vai conhecer os Eternos, né? Nessa história então você tem o tempo como a gente conhece, né? O presente, passado e o futuro, e você tem os Eternos que seriam essas pessoas, essa organização que trabalha fora do tempo. Então eles conseguem acessar os diversos tempos, né, através da história. E o papel então dessa entidade, né, dessa organização, os Eternos, é garantir que a humanidade vá seguir o melhor caminho possível para a mesma, né? Então o papel deles é tentar evitar conflitos desnecessários, percursos desnecessários para a evolução da humanidade ao longo do tempo, né? Então, certas coisas, certos eventos que, caso eles não ocorram, caso eles não aconteçam, isso lá no futuro, então, vai propiciar alguma coisa boa para a humanidade. Os Eternos, então, eles interagem, né? Eles alteram a realidade nesse ponto para gerar então essas novas consequências, né? Essas novas realidades. Então, se você já ouviu falar, né, sobre a série do Loki na Disney Plus, é mais ou menos nessa mesma linha, né? Então, ali na série você tem uma organização que garante que as realidades ali que sofreram ramificações, né, que saíram do trajeto esperado, da linha do tempo esperada, essa organização ela vai lá e finaliza nessa realidade, ela dá um fim nessa realidade, mantendo então a linha do tempo esperada, né? Só que com isso você está dando um fim em toda uma realidade, né? Todo um universo que existiria ali naquele caminho. Então aqui você também tem isso. Esse é o papel dos Eternos, e o nosso protagonista aqui na história é o Andrew Harlan, que é um técnico dos Eternos, né? Os Eternos, essa organização, né, ela tem diversas categorias, né, diversas áreas, digamos assim, em que as pessoas atuam, né? Então você tem os aprendizes, você tem o pessoal ali da área de manutenção, você tem os computadores, que são os que rodam todas as probabilidades, né, para entender quais decisões, quais ações devem ser tomadas para gerar tais resultados, né? Quais serão as consequências, por exemplo. Você tem os mapeadores de vidas, que são as pessoas que mapeiam então, né, as vidas dessas pessoas nas realidades, na linha do tempo, entendendo qual que vai ser o caminho da vida delas. Se, por exemplo, uma pessoa existe nessa realidade, mas a partir do momento que os Eternos fazem uma alteração que eles julgam necessária, se essa pessoa ela vai continuar existindo ou não nessa nova realidade, né, que vai surgir após essa alteração. E além disso, você tem os técnicos, que é o nosso protagonista, o Andrew Harlan. Ele é um técnico dos Eternos, que é uma das categorias ali que sofrem mais preconceitos, né, dentro dessa organização, porque são eles quem conduzem nessas alterações, essas mudanças de realidade. E o Andrew, ele acaba se destacando bastante porque, por um ponto, que é importante para fazer parte dos Eternos é se desprender, se desapegar de todas as emoções humanas, né? Os Eternos são humanos, eles são pessoas retiradas do tempo e levadas então a essa zona, né, onde os Eternos habitam. E o Andrew, ele acabou se destacando bastante porque ele conseguia acertar com bastante precisão qual era a menor mudança necessária, né? Tem uma parte do livro ali, a gente vê a história, né, durante a criação dos Eternos, como no passado eles faziam mudanças muito mais drásticas, né? O que gerava consequências ainda maiores. Então, ao longo do tempo, eles foram se sofisticando, né, de certa forma, para entender exatamente qual é a mínima mudança necessária em uma realidade para causar a consequência que eles gostariam que acontecesse, né? Então, se lá no início, por exemplo, eles tinham que interagir fisicamente, né, com uma pessoa ou algo do tipo, com o tempo, né, eles conseguiram compreender melhor como fazer essas coisas, tornando possível, por exemplo, apenas mover um objeto em uma prateleira
o que faria uma pessoa que precisaria encontrar aquele objeto, né, que estivesse buscando aquele objeto, que ela não fosse encontrar, e aí por causa disso ela iria se atrasar então para uma reunião, por exemplo, e ela nunca conheceria uma pessoa, nunca entraria em contato com uma pessoa, e isso por si só já mudaria a linha da história, sabe? Então você começa a ver pequenas mudanças praticamente ínfimas, né? Mas que geram um resultado esperado, né? E é aí que o Andrew ele se destaca bastante, né? Ele é um cara que consegue ter uma precisão excepcional, né, para esse tipo de coisa. Porém, tudo isso muda quando durante uma missão o Andrew ele encontra a Noah. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Eu não tenho certeza se essa é a forma da pronúncia, mas eu vou colocar aqui como é a escrita, né? Mas a Noah, então, ela é uma tempista. Ela é uma mulher que estava ali no tempo, na realidade dela, que foi retirada, então, da realidade dela, levada, né, até os Eternos, para que ela pudesse ajudar ali em uma missão específica. Porém, o Andrew, então, ele começa a se apaixonar por ela. E o fato dele ter, de certa forma, se isolado, né, dos seus sentimentos, restringido ali os seus sentimentos, faz com que ele não consiga compreender o que está acontecendo, né, o que ele está sentindo por ela. Além do fato de que até é possível você ter relacionamentos, né, entre Eternos e Tempistas, porém existe todo um processo burocrático, a questão de direitos e privilégios de algumas categorias ali entre os Eternos, e como eu falei, os técnicos eles sofrem bastante preconceito, né? O que joga muito contra, né, ao Andrew. E bom, esse sentimento dele vai escalando de uma forma que ele começa a utilizar tudo o que ele conquistou, né, o posto que ele conquistou, o conhecimento que ele conquistou, tudo que ele adquiriu ao longo do tempo dele, né, ao longo dessa carreira dele ali dentro dessa organização, e ele começa a usar a favor dele para fazer com que ele de fato consiga ficar com a Noah. E com isso ele começa a arriscar a própria eternidade, a própria existência da realidade, né? Bom, e esse livro aqui me lembrou diversos outros, né? Até essa própria questão, esse questionamento, né, que o protagonista ele começa a ter sobre o que de fato ele está fazendo, né? As vidas, de certa forma, que ele está eliminando a partir do momento que ele vai lá e elimina uma realidade, né? A consciência, então a reflexão sobre isso faz com que ele comece a questionar o que ele está fazendo, se isso é correto ou não, e se ele quer continuar fazendo isso ou não. O que me lembrou bastante ali os questionamentos do próprio Deckard, né, no Blade Runner, quando ele conhece a Rachel, por exemplo. Uma outra coisa é em relação a essa missão, né, dos Eternos em si, sobre como eles vão lá na história alterando então a realidade para algo que supostamente é o melhor, né, é o melhor caminho, porém ao longo da história você começa a questionar esse tipo de coisa, sabe? Assim, a sua missão ela pode até ter um pretexto bom, mas nada garante que você de fato tenha todas as informações necessárias que você precisa para confirmar, sabe, se esse é de fato o melhor caminho, sabe? Porque os planos, né, que a gente traça, as ações que a gente faz, elas levam em conta aquilo que a gente sabe, né? Mas não necessariamente isso é o todo, né? Não necessariamente a gente tem conhecimento completo. E com isso começa a abrir margem para a gente tomar decisões erradas, o que me lembrou bastante a pretensão do conhecimento do Hayek. E outra coisa que me lembrou também a série Dark, que é uma das séries que eu mais gostei de todas que eu já assisti, e eu até quero gravar um vídeo ainda aqui no canal sobre ela, mas em relação não apenas aos Eternos influenciando no tempo, né, na história, mas também como o futuro altera o passado, sabe? Como tudo está conectado, né? Passado, presente e futuro. Então, como um impacta o outro, né? Um está conectado com o outro, que é um dos pontos fortes ali, né, da série Dark. Bom, e eu recomendo então esse livro. Eu acho que no início a leitura ela acaba sendo um pouco mais cansativa, talvez porque o autor ele precisa explicar, né, todo aquele universo, os conceitos, a parte de ficção científica e etc, né, explicando como os Eternos conseguem fazer isso, viajar ao longo do tempo. E aqui a gente está falando de séculos e séculos, milênios no futuro, né? Então o século XXI é fichinha aqui nessa história. Mas ao longo, né, da história, ao longo dos capítulos, cada capítulo ele vai terminando de uma forma que você fica mais e mais curioso, sabe, para saber o que vai acontecer, aonde isso vai levar, né? Porque você começa a enxergar
como o problema só vai aumentando, sabe? As coisas só vão escalando, 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 e uma hora isso precisa ser resolvido, né? Então, com certeza recomendo aqui a leitura desse livro. Se você conhece esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante a gente no YouTube. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!